Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês meus palpites para o concurso 997 da Loteca. Concurso deste final de semana com jogos sendo realizados no sábado e também no domingo. Vamos começar com os nossos palpites, mas antes, roda a vinheta e vamos que vamos! É isso aí, vamos começar aqui com os nossos palpites, que tem o primeiro jogo válido pela final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid, um jogo complicado. O Real Madrid tem 13 títulos desta competição e o Liverpool, por sua vez, tem 6 títulos. Este jogo será realizado em campo neutro, lá na França. Aqui eu vou na contramão, vou apostar no Real Madrid, porque como eu falei, ele tem 13 títulos e obviamente mais experiência nessa competição. Então, apesar de ser um jogo complicado, o meu palpite para ele é coluna 2, vitória do Real Madrid. Jogo 2, pela Série C do Campeonato Brasileiro entre Figueirense e Ferroviário. Os dois times têm 12 pontos. É um jogo complicado aqui. Eu vou apostar no Figueirense porque ele joga em casa e obviamente tem mais tradição, está aí entre os favoritos a conseguir o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então meu palpite nesse jogo número 2 é coluna 1, vitória do Figueirense. Jogo 3, pela Série A entre Goiás e Bragantino. O Bragantino foi eliminado da Copa Libertadores no meio de semana, não conseguiu vaga nem para a Sul-Americana, teve aí uma grande decepção, jogou fora de casa contra o Nacional do Uruguai e perdeu por 3-0. Agora o Bragantino foca as suas atenções no Campeonato Brasileiro. É um jogo complicado, o time do Goiás tem dificultado a vida de grandes times, quando joga em casa principalmente. Aqui eu vou usar um duplo no Bragantino com o pé atrás, mas o meu palpite para o jogo número 3 é coluna do meio ou coluna 2, vitória do Bragantino ou empate. Jogo 4, de volta à Série C do Campeonato Brasileiro entre Confiança e Aparecidense. O Confiança está agonizando na zona de rebaixamento, está em 18º lugar com apenas 5 pontos, e o Aparecidense está em 15º, bem próximo da zona de rebaixamento também, com 8 pontos apenas. Se o Confiança vencer, pode deixar a zona de rebaixamento, e por sua vez, se a Aparecidense perder esse jogo, ela pode entrar na zona de rebaixamento, a depender dos outros jogos. Aqui é um confronto equilibrado, eu vou usar uma coluna do meio nesse jogo. Número 4, eu vou, portanto, de coluna do meio, empate seco. Jogo 5, pela Série B do Campeonato Brasileiro, entre Sampaio Corrêa e Guarani. O Sampaio Corrêa está em 16º lugar com 8 pontos, o Guarani está em 19º, também com 8 pontos. Nas 3 vezes em que o Guarani visitou o Sampaio Corrêa, ele venceu todas as 3. Só que desta vez o Sampaio Corrêa está invicto jogando em casa. Então aqui eu vou usar um duplo pelo equilíbrio, por ser um confronto até direto contra o rebaixamento, porque o Sampaio Corrêa está fora da zona, mas corre o risco de ser rebaixado. Então eu vou nesse jogo usar um duplo no Sampaio Corrêa, vou portanto de coluna do meio ou coluna 1, vitória do Sampaio Corrêa ou empate. Jogo 6, entre Fortaleza e Juventude. O Fortaleza vem de uma vitória fora de casa contra o Colo-Colo lá no Chile, mas no Campeonato Brasileiro o time não vem muito bem, está na lanterna, precisa vencer, dar uma resposta ao seu torcedor. O Fortaleza tem apenas 1 ponto e, por outro lado, o Juventude também faz uma campanha ruim, tem apenas 6 pontos, está em 18º lugar.
Aqui eu vou acreditar na vitória do Fortaleza, por ele jogar em casa e por estar mesmo numa situação complicada no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que esse time do Fortaleza é superior ao time do Juventude. Então meu palpite para este jogo número 6 é coluna 1, vitória do Fortaleza. Jogo 7, também pela Série A do Campeonato Brasileiro, entre Curitiba e Botafogo. O Curitiba está invicto em casa, o Botafogo vem numa crescente. Na classificação, Curitiba está em 8º lugar com 10 pontos e o Botafogo está em 5º com 12 pontos. E dependendo das combinações de resultados, o Botafogo, se vencer, assume a liderança do campeonato. E o Curitiba, por sua vez, pode até entrar no G4 caso vença esse jogo. Aqui, mesmo fora de casa, eu vou usar um duplo no Botafogo, porque, como eu falei, ele vem numa evolução e tem mais nome. Então meu palpite para esse jogo número 7 é coluna do meio ou coluna 2, vitória do Botafogo ou empate. Jogo 8, um clássico paulista pela Série A do Campeonato Brasileiro entre Santos e Palmeiras. Aqui, como eu falei, é um clássico, as coisas se equilibram. Obviamente o time do Palmeiras é superior, vive um momento excelente. O Palmeiras está em segundo lugar com 12 pontos e o Santos está em sexto com 11 pontos. Aqui eu vou apostar no Palmeiras, mesmo fora de casa, pelo elenco e por levar também inclusive vantagem nos últimos confrontos contra o Santos. Então meu palpite para este jogo número 8 é coluna 2, vitória do Palmeiras. Jogo 9, agora pela Série B do Campeonato Brasileiro entre Vila Nova e Grêmio. O Grêmio está buscando o G4 e o Vila Nova é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Os jogos da Série B são bem equilibrados, os confrontos são difíceis, mas o Grêmio tem mais nome, tem mais elenco, é inclusive um dos favoritos a conquistar o acesso para a primeira divisão. Então, neste jogo número 9, eu vou de coluna 2, vitória do Grêmio. Jogo 10, pela Série C do Campeonato Brasileiro entre Botafogo de São Paulo e Mirassol de São Paulo. Um clássico paulista aqui entre times do interior. O Mirassol é o líder do campeonato, isolado, tem 16 pontos e o Botafogo está em 11º lugar com 10 pontos. Aqui eu vou acreditar na vitória do Mirassol, como eu falei, ele é o líder, leva vantagem nos últimos confrontos contra esse time do Botafogo. Então meu palpite para o jogo número 10 é coluna 2, vitória do Mirassol. Jogo 11, de volta à Série A do Brasileirão entre Corinthians e América Mineiro. O Corinthians é o líder do campeonato, tem 14 pontos e o América está em 9º lugar com 10 pontos. O Corinthians, apesar de ter tropeçado em casa no meio de semana pela Copa Libertadores, onde empatou com o time reserva do Always Red da Bolívia, que já estava inclusive eliminado, o Corinthians empatou em 1-1. Eu vejo o Corinthians como favorito para esse jogo. Como eu sempre falo, é um time que tem mais nome, o elenco obviamente é superior. Então, neste jogo número 11, eu vou de coluna 1, vitória do Corinthians. Jogo 12, também pela Série A do Campeonato Brasileiro entre Cuiabá e Atlético Paranaense. Um jogo difícil. O Cuiabá está em 16º lugar com 8 pontos e o Atlético Paranaense está em 12º com 9 pontos. O Atlético Paranaense tem um elenco melhor do que esse time do Cuiabá, só que ele é muito forte jogando em casa. Como esse jogo é fora, eu vou usar um duplo no mandante e vou, portanto, nesse jogo número 12, de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Cuiabá ou empate. Jogo 13, agora pela Série C do Campeonato Brasileiro, entre Remo e Floresta. Os dois times têm 10 pontos, o Remo está em 10º lugar e o Floresta está em 12º. Um jogo equilibrado, só que o Remo jogando em casa, eu acredito que
é favorito, então meu palpite para o jogo número 13 é coluna 1, vitória do Remo. E para finalizar, jogo 14 pela Série A do Campeonato Brasileiro entre Fluminense e Flamengo. O Fluminense está melhor posicionado na tabela, está em sétimo lugar com 11 pontos e o Flamengo está em 14º com 10 pontos apenas. O Flamengo tem sido freguês do Fluminense, não tem conseguido vencer nos últimos jogos, ou perde ou empata. É um clássico também aqui, o jogo será realizado no Maracanã. Eu vou nesse jogo de empate, né? O Flamengo tem um elenco muito forte, mas como o retrospecto é favorável ao Fluminense, então meu palpite para esse jogo número 14 é de empate seco, coluna do meio, portanto, nesse jogo 14, beleza? Então tá aí, esses são os nossos palpites, que você esteja fazendo as suas apostas, que a sorte esteja ao nosso lado. Então por hoje é só, um grande abraço para você, boa sorte mais uma vez e até a próxima.